Vou fazer uma viagem no tempo. Vou voltar num tempo muito rico. Eu me identifico muito com esse tempo, que é o tempo dos primórdios aí da civilização, dos romanos que estavam dominando a terra, a vinda de Cristo e toda a batalha dos futuros cristãos em propagar aí as novas mensagens de Cristo. Nessa época é uma época de ouro, assim, muito rica. E nós vamos lá pelo ano, os acontecimentos foram no ano de 58 depois de Cristo. Cristo, então, morreu no ano 33, então estamos falando um pouco mais de 20 anos já da morte de Cristo. Cleofas, ou João de Cleofas, é uma figura bastante importante nessa história, mas tem também outros personagens, como Zacarias. Zacarias, ele foi nomeado por Cristo no livro que antecede a este da nossa história. O nosso é A Força da Bondade, ditado por Lúcius e o médium André Luiz Ruiz. Antes desse tem O Amor Jamais Esquece, que esse é uma sequência do anterior, do Amor Jamais Esquece. No Amor Jamais Esquece, Cristo, então, ainda estava vivo neste livro, ele dá um recadinho assim, parece que de pé de orelha a Zacarias, dizendo: Zacarias, eu quero que a sua missão seja cuidar de Pilatos. Ele já sabia tudo o que ia acontecer e deu essa missão especial. Então o primeiro livro acontece muito das passagens de Zacarias cuidando de Pilatos, a prisão de Pilatos em Viena, como ele protegeu, como ele amparou, como ele tentou dar as boas mensagens ao Pilatos, porque ele foi traído pela sua amante Fúvia, enfim, aí ele foi preso e ele tentou, foram dar um veneno para ele ser morto na prisão, ele tomou o veneno no lugar de Pilatos, mas Pilatos depois não aguentou, acabou dando uma espadada nele mesmo e acabou se suicidando, que era que se estava tentando evitar. Esse é do primeiro livro. Então Zacarias, aí morre, Zacarias desencarna já no segundo livro, e ele é um mentor espiritual. Ainda no primeiro livro, ele cruza com João de Cleofas. Ao cruzar com ele, João era um homem absolutamente comum, que seria comum nos dias de hoje. Mulherengo, vivia a sua vidinha normal, até que ele pegou lepra e ele ficou isolado. Na época era assim que se fazia. Ele tinha uma casebrazinha bem simplesinha mesmo, e ele estava lá à míngua para morrer. Zacarias era um daqueles que fazia suas pregações pelo Oriente Médio e etc. Cruzou com ele e o curou da lepra. E ele então se converteu, virou um cristão, digamos assim, e passou a fazer as suas pregações ali no Oriente Médio. Até que um dia ele recebe uma intuição. Simples assim, né? Que ele precisava ir até Roma. Porque Roma, claro, nós estamos aí perto do ano de 58. Uma intuição simples, né? Às vezes a gente pensa, não, preciso ir para Penha, preciso ir para Bela Vista, preciso fazer uma viagenzinha aqui para Santos, alguma coisa assim. Ele estava lá em Antioquia e era uma intuição para ir para Roma. Se a gente olhar no mapa, eu tive essa curiosidade de olhar no mapa, de Antioquia na Turquia, Oriente Médio, para Roma, dá 2.700 quilômetros. Quem faz a viagem de Santiago de Compostela, na Espanha, que são 900 quilômetros, quem está muito bem em forma, faz 30 quilômetros por dia. E daí 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas de caminhada diárias, descansa e começa de novo. 30 quilômetros por dia. Bom, 900 quilômetros faz mais ou menos em 30 dias. 2.700 dá 3 meses, dá 90 dias de caminhada. Bom, se ele foi a cavalo, se foi de carruagem, aí economiza um tempinho, né? Então, uma viagem longa, assim, de uma intuição que ele deveria ir a Roma. Roma estava acontecendo no ano 58, depois de Cristo. Nero era o imperador.
já tinha acontecido alguns fatos ruins com relação aos cristãos, umas coisas isoladas, as perseguições. E as reuniões, quando tinha um pouquinho mais de gente, havia muito medo de que eles fossem pegos e mortos. Como Estevão, por exemplo, que foi apedrejado, foi morto, né, por Saulo de Tarso, antes de virar Paulo de Tarso, né, em praça pública, lá em Jerusalém. Muito bem. Então eles se reuniam aonde? Em catacumbas. Nós estamos aqui reunidos numa sala confortável, tranquilo, né? Ninguém está nos ameaçando, né? Por estarmos falando de assuntos espirituais, né? Lá eles se reuniam em catacumbas. Lugares escuros, lugares frios, lugares onde tem alguns mortos, cheios de passagens de cavernas. Eles se reuniam lá com tochas. E ele estava lá, então, palestrando. É o que ele fazia até ir para Roma. Ele estava palestrando nesse 58 depois de Cristo. Tudo bem? Então ele estava falando sobre as dores, né, que todos teriam que enfrentar nos dias de hoje. Ele estava dando o testemunho que Cristo deu, né, que mesmo na cruz ele perdoou aos seus inimigos, então que ele convidava ao perdão das pessoas, quer dizer, se Cristo ensinou que deveria perdoar até, né, até que ele perdoou, como é que a gente não deveria perdoar os nossos, né? Ele falava que Roma ia exigir muito sacrifício, que os tempos eram chegados, né? Mas que tivessem fé nesse testemunho, porque existiria a vida se seguiria, né? Depois da morte, os espíritos dariam toda a proteção, né? Que tivessem fé para testemunhar estes momentos difíceis que Roma iria exigir deles. Aí ele tem uma frase que ele fala assim: chorar hoje para as lágrimas fecundarem amanhã, ou fugir e chorar a dor do arrependimento das lágrimas que não vão fecundar. Então, chorar hoje para as lágrimas fecundarem amanhã é o convite ao esforço do hoje, ao testemunho da fé. Ou fugir e chorar amanhã a dor da fuga e a dor do arrependimento de algo que você deveria ter feito. Acabou a palestra. Como depois, quando acabar a nossa, nós vamos convidar para um rápido bate-papo. Essa palestra tem uns 40 minutos aproximadamente. A gente bate um papo. Estavam lá, né, ali nas cavernas. Pô, mas o cara vem de tão longe para poder dar essas mensagens duras de sacrifício, de dor, de perdão. Esse cara está exigindo demais de nós. Isso não é para mim, isso é para os outros. Isso é para agora. Será que é para agora? Não é para agora. Isso vai demorar. Normal, né? Esses questionamentos, né? Se a gente for falar aqui o fim dos tempos, que parece que acontece, mas não acontece, a mudança do planeta, quando vai ser, isso é para o ano 3000, ano 5000, não é agora, né? A gente fica nessas, então eles estavam nesses questionamentos dessa força, dessa mensagem dele. E Lúcio faz um comentário muito interessante, ele fala assim: a gente acordar com aviso de perigo não é confortável não, né? Acordar com aviso de perigo. Mas é muito melhor do que ter que despertar fustigado por um incêndio. Então que a gente traga para a consciência, que a gente desperte para se preparar, porque não é bacaninha, mas acordar com aviso de incêndio é uma grande metáfora para a vida dessa reflexão de Lúcio. Feito todos esses burburinhos, esses comentários, estavam lá nas catacumbas com as tochas, o que acontece? 50 soldados romanos aparecem para pegá-los. Tumulto, naturalmente. Imagina se alguém vai daqui. Tumulto, lógico, tumulto, aquela correria. Tinham 200 pessoas nesta reunião. 200 pessoas. João de Cleofas, imediatamente, ele fala uma frase assim: parem com isso, mantenham todos vocês as tochas acesas,
para que todos possam ver o nosso testemunho de fé em favor do mestre que nós estamos cultuando. Mantenham as tochas acesas. Se dirigiu ao soldado, ao Quintus, ao centurião, o chefe lá, e falou assim, aqui estamos para enfrentar esse momento doloroso de sacrifício sem medo. Cumpra as suas ordens. Dê os braços para ele amarrar, para ele algemar, né? Um gesto de humildade fantástico e de testemunho fantástico. Só que o cara fala, nossa, João, que legal, né? Você deu um bofetão nele que ele caiu. Quando ele caiu, o que acontece? Alvoroço de novo. Todo mundo já querendo pegar as armas, pegar alguma coisa para combater, e levanta e dá um grito, calem! Ele fala, calem toda a violência, pois a violência demonstra a alma enferma do agressor. Melhor ser ferido do que ferir. Só isso já é um testemunho, porque os grandes testemunhos, eles não acontecem aqui na sala, na internet, quando a gente ouve uma palestra, um livro, quando a gente lê não acontecem aí. Eles acontecem nesses momentos, né? O momento em que você testa a sua fé, testa os seus conhecimentos. Então, acho que João ali foi de uma magnitude impressionante, né? Para não entrar em agressões. Todos os 200 levados presos. Dentre os presos estava Lívia. Lívia é um personagem importante aí da história, também da história espírita, porque tem vários relatos. Lívia, ela era na época a esposa de um senador romano, Públio Lentulus. Públio Lentulus, ele, para o espírita, ele veio a se tornar o nosso Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier. E ela estava lá vestida como uma esposa de um senador. Quando eles prenderam ela, os centuriões, eu fico imaginando, que encrenca que nós estamos agora. Como é que nós vamos condenar à morte a esposa de um senador? Como é que nós vamos justificar? Eles pensaram assim, bom, nós vamos dar um jeito, eles falaram. Lívia, romana, esposa de um senador, não deveria ser cristã, mas era. Ela era cristã porque há 25 anos atrás, portanto, quando Jesus estava vivo, ela se encontrou com Jesus. E ela levou a sua filha, Flávia, para poder ser curada. E foi curada. E ela, há 25 anos, até aquele momento, ela era cristã e lutava pelas causas cristãs, mas tinha que tudo ser disfarçado. Quando Jesus foi preso, e ela, como uma esposa de senador e cristã, pediu uma entrevista com Pilatos. Pilatos era outro mulherengo. Tinha muitas amantes, onde Fúvia, a que traiu, era uma delas. Fúvia, sabendo dessa entrevista que a Lívia teria com Pilatos, armou um bote para ela, achando que talvez pudesse ser mais uma das amantes, enfim, o que ela pensou, que sacanear a Lívia. Ela chamou Públio Lentulus para um canto, e quando ela saiu dos aposentos lá, onde ele atendia as pessoas, viu ela saindo lá do encontro com Pilatos, Públio ficou maluco, e era extremamente natural as traições na época, né? Matava simplesmente as esposas, né? Luz falou, ele não a matou. Ele condenou a esposa, sem falar com ela, durante estes 25 anos, a não falar mais com a filha, não ver a filha, e nunca mais falou com ele. Eles nunca mais se falaram.
No dia anterior a este encontro das catacumbas, um amigo de Públio Lentulus cochicha para ele numa conversa, dizendo que sabia da história de Lívia, do que Lívia foi fazer lá. E falou, nossa, então ela é inocente, preciso pedir perdão para ela. Públio Lentulus participaria deste evento do Circo Máximo, que era o nome que se dava na época por Lúcio, onde logo depois, não era ainda, era o Coliseu, o estabelecimento, que era gigantesco, que se formou o Coliseu para esses grandes shows, grandes festividades de pão e circo. Mas o Coliseu ainda não tinha sido construído, então se chamava Circo Máximo. Nesta festividade do dia seguinte, sempre tem os shows, tem os gladiadores, outras festividades, danças e etc. E homenagens a vários senadores, várias figuras que Nero fazia nesses momentos. Ele seria um deles. Então ele pensou assim, nossa, amanhã é o dia certo para eu poder falar com ela. É o dia certo. Termina no final da tarde, à noite a gente se encontra e eu peço perdão. Ela simplesmente tinha ido até Pilatos, né, para interceder por Jesus. Interceder, né? Por Jesus. Eu acabei falando, obrigado. Essa foi a intenção. Isso. A intenção de Lívia com Pilatos, obrigado, Nete, era exatamente essa. Interceder por Jesus, que era a questão. Exatamente. Obrigado. Aí tá parado. Eu não sei se continua. Tá. Ok, você está filmando, não? Porque está com a tela para cima. Bom, aí à noite, imagina, eles todos presos neste circo máximo, com os encantos mártires e ela. E a Lívia, ela tem uma conversa com a Ana. A Ana também se tornou cristã. A Ana era a escrava dela, ou a pessoa que servia ela na casa dela. Tinha na reunião, tinha sido presa. E ela conversou com Ana, dizendo, Ana, Cristo para mim é o meu grande mestre, nós vamos morrer aqui, né? Então eu queria me despojar de toda essa falsidade, de toda essa suntuosidade, dos trajes que ela estava. Eu quero morrer simples, no meu voto de amor a Cristo que eu tanto amo. Então ela combinou com Ana que trocaria as suas vestes. Ela pegaria as vestes de Ana para ir simples a essa entrada junto aos leões e a Ana ficaria com a roupa dela. Circo Máximo, as festividades já aconteceram, eles tiveram uma noite bastante tumultuada, Lúcio faz alguns relatos, o João de Cleófas, são esses, eu diria que são esses heróis quase anônimos, se não anônimos, né? Que são os grandes testemunhos que vão se encontrando na história. Mas assim como o João de Cleófas, eu acho que a gente tem milhões e milhões ao longo da história de heróis anônimos, né? Que se não foram vistos pela multidão, mas foram vistos por Deus, foram vistos por Jesus, etc. Então João desses, ele acalmou muito o pessoal. E na hora da entrada, quando se abre lá, né, a gente imaginando a cena dos gladiadores, né, onde os gladiadores vão para lutar, etc. Então, aqueles portões enormes, é exatamente assim que ele descreve, e eles começam a entrar com João na frente. E João, quando entra, a multidão era multidão. Quando a gente acha que tem um show com 100 mil pessoas, um estádio com 80 mil pessoas, o Maracanã antigo com 200 mil pessoas aqui no Brasil, lá tinham 300 mil pessoas reunidas. E Lúcio ainda conta que tinha mais umas 200 mil aos redores do pão e circo. Esse era o verdadeiro pão e circo que a gente tem essa noção, dessa expressão até hoje, né, de enganar o povo, que é o que ele fazia realmente.
Ele entra nesse circo máximo, é o primeiro da fila dos 200. Ele vai entrando com a fé dele, ele vai pensando, né? Ele vai pensando na lepra que ele teve, ele pensa na cura que ele teve, nas pregações que ele fazia, na viagem. Ele pensa em Zacarias, o significado que Zacarias foi de ter curado ele da lepra, de ter perdoado a ele. Zacarias o perdoou. O perdoou porque uma das amantes de João de Cleofas era a esposa de Zacarias, a Judite. Então ele vai lembrando e ele avista Zacarias à sua frente. Quando ele avista Zacarias, que já tinha desencarnado há alguns anos, quando ele avista Zacarias, que virou uma espécie de um mentor espiritual dele, ele começa a chorar de emoção. Quando ele começa a chorar de emoção, Zacarias fala para ele: contenha as suas lágrimas, porque as suas lágrimas podem dizer, podem representar que vocês estão com medo. E eu sei que não é isso. Então, comece a cantar. E ele começa a cantar. E os outros, né, vão cantando junto com ele e entrando. Lúcio descreve um momento quase que sagrado, né, de emoção, onde aquela turbulência das 300.000 pessoas ali naquele circo máximo fazem um determinado silêncio, como que querendo entender o que estava acontecendo naquilo. Nero, percebendo que houve uma calmaria, houve algo diferente no ar daquela balbúrdia, porque na época, como são os primeiros mártires cristãos, não existia então, vamos matar cristãos. Eles estavam matando os delinquentes da cidade, como era comum na época. Ninguém sabia que eram cristãos, que estavam ali. Nero imediatamente percebe que o ambiente começa a criar uma sintonia um pouco melhor ali, de coragem daqueles que estão lá, solta os leões para os devorar. Essa é, como acho que na maior parte da história e até das nossas vidas, a parte que a gente consegue ver, consegue historiar. Mas o que está acontecendo por trás é algo emocionante. Além dos 300.000 encarnados, Lúcio diz que teria mais de 300.000 espíritos que ficavam junto com aqueles encarnados, atazanando, provocando, que estavam ali para a balbúrdia, para a bagunça, para poder ver aquelas coisas, incentivando o rolo, a confusão, a maldade, a crueldade. Os espíritos estavam lá, por afinidade, a maioria estavam lá dessa forma. Foi convocado um sem número de espíritos para poderem aproveitar esse testemunho de fé e essas vibrações dos 200 mártires que estavam acontecendo com tanto testemunho e fé, que um sem número de espíritos trabalhadores do bem e do amor estiveram presentes lá e eles ficavam no centro da arena. Agora estamos falando do mundo espiritual. Existiam também gladiadores espirituais para manterem a ordem dessa confusão dos espíritos. Percebendo que tinha um clima diferente no ar, porque tinha muito espírito bom ali, e no centro dessa arena uma enorme luz gigantesca, e o grande comandante que acoplava-se a Nero, que é o grande comandante dessa bagunça, que era coordenado por
ex-sacerdotes, ex-magistrados encarnados, que coordenavam também, junto com os gladiadores, que seriam seres humanos desencarnados, grandes, com chicotes, para colocar a ordem nas coisas. Aquela luz gigante no palco, e aquelas sintonias, aquelas vibrações, um clima diferenciado, porque eles colocaram, os espíritos bons, duas coisas: uma bolha de proteção individual nos 200 mártires, para que eles pudessem sofrer muito pouco, ou serem anestesiados na hora do desenlace. Mas ao mesmo tempo, nesse circo máximo, eles colocaram uma grande bolha fluídica que envolvia a esses 500 mil encarnados e mais esses 300 mil desencarnados, onde esta bolha serviria aos desencarnados para que eles não pudessem fugir. Estavam presos àquele ambiente. E este comandante, que estava ao lado de Nero, no plano espiritual, percebendo que as coisas estavam diferentes naquele dia, pede muito mais força para todos os seus gladiadores, para que açoitassem ele, para que eles não fossem para aquela luz. Mas todos aqueles que sentiam algo de diferente, sentiam algo positivo, uma sintonia melhor, uma vontade de desistir daquela vida, ao encontro daquela luz, eles iam, como se descessem ao encontro dela, e mesmo que os gladiadores, com seus chicotes, que antes fazia efeito, deixava de fazer efeito, já era imune, e eles, com a decisão deles, eles iam e sumiam e eram levados. É como se eles fossem os pescadores de almas, esse momento, criado pelos 200 mártires. Lúcius diz que foram levados 200 mil espíritos para um pronto socorro espiritual nas proximidades. Imagina a quantidade de espíritos trabalhando para poder coordenar 200 mil espíritos que aceitaram mudar o seu padrão, mudar de vida. E os nossos 200, obviamente, desencarnados e recebidos ele descreve um palco redondo, com 200 poltronas, para cada um fosse acomodado em cada uma das poltronas, depois de alguns dias, onde eles pudessem estar um pouco melhores espiritualmente, foram acomodados ali, à meia luz, e entre este grande palco e aquele hospital, pronto-socorro dos 200 mil espíritos, uma tela no meio, de dimensões gigantescas, onde aqueles 200 mil espíritos pudessem ver, como se estivesse sendo filmado, o que estava acontecendo nesta reunião, neste encontro. Lúcius faz uma reflexão aqui, que ele diz: tem um modesto testemunho, paciente. É uma força de dimensões extremamente poderosas. Na dificuldade, não deserte. Não corra. Faça como esses primeiros mártires cristãos. Eleva o pensamento ao Criador, demonstrando confiança, demonstrando fé, porque se você está ali nessa situação, é porque você precisa estar e Ele confia que você pode sair dela. Depois de alguns dias, todos ali acomodados, os 200, os espíritos lá sendo tratados, nesse pronto-socorro, vem uma luz no centro deste palco, no plano espiritual. Começa a aparecer uma figura madura,
bonita, e ele faz uma abertura dessa reunião. Ele diz mais ou menos assim: amados irmãos, permitiram a bondade do Pai e a solicitude de Jesus que aqui nós nos encontrássemos para receber os verdadeiros vencedores do mundo. Breves momentos lacrimosos na terra não serão facilmente suportados diante das imensas recompensas do céu. Tantos fracassaram em suas vidas, tantos. Tendo recebido todas as oportunidades e falharam pelos interesses pessoais e falharam pela cobiça, que nos parece muito pequena esta festividade que nós estamos preparando para estes que venceram o mundo. Então, assim, eu proponho que nós elevemos os nossos pensamentos, uma oração a Jesus, para que Ele possa nos receber e abençoar este momento, barará, barará. E conforme Ele vai falando isso, Ele vai se transformando. Eu fico fazendo aquela imagem para quem assistiu A Bela e a Fera, quando a fera, num círculo, vai se transformando, né, no ser humano novamente. Fico imaginando o seu perispírito, seu corpo se transformando, as suas vestes ficando simples e cheio de marcas no seu corpo, e as suas marcas jogando raios de luz para todos que estavam ali presentes. Os presentes quem eram, além dos 200? Zacarias, o mentor de Lívia, que era Simeão, tantos outros, os parentes, outros amigos deles, eram as comunidades de outros países que vieram para poder receber essa mensagem. Enfim, era uma comunidade muito grande de convidados naquele momento. E ele começa a se transformar e esse jato se espalhando para todo mundo. E aí aparece a mesma figura transformada do jovem Estevão, o primeiro grande mártir do cristianismo, apedrejado por Saulo de Tarso. Estava ele ali fazendo essa abertura, enquanto a sua esposa Abigail fazendo abertura para os outros 200.000 espíritos do outro lado. Então, um momento de muita emoção, mas outro raio de luz vem ao encontro, jorra de sua cabeça, ou vem de lá para cá, e começa a descer e se a materializar ali naquele palco. E ele descendo emite raios de luz para os 200 corações, imediatamente para os 200 corações que lá estão sentados ao seu redor, para que com esta energia eles pudessem ainda despertar um pouco mais para receber a figura de Jesus ali presente naquele momento. Estevão, acho que como todos nós, se ajoelharia perante Jesus. Jesus, ao lado dele, diz: Estevão, não vim para ser servido, eu vim para servir. E levanta Estevão. Estevão fala então: mestre, teus verdadeiros amigos chegaram. E Jesus fala: Estevão, todos são meus verdadeiros amigos, sem distinção, apesar de muitos ainda não saberem que são meus amigos. Que é, no mínimo, uma menção deste livro de Pilatos. Quando ele seria morto através de Pilatos, já deu a mensagem para que Zacarias cuidasse dele. E nessa Jesus vai ao encontro de João de Cleofas, o primeiro. João também se ajoelha, Zacarias se ajoelha perante ele também. É uma energia descomunal. E João vê e fala: mestre, eu não sou digno, né, de receber isto que eu estou recebendo. Ele fala: você é digno, sim, e
merece sim, né? E ainda vai ter muitas outras coisas para você receber. E assim ele vai com a Lívia, e como os dois eram os mais, digamos assim, mais conscientes, os espíritos maiores, vamos dizer assim, na hierarquia espiritual, eles pedem para que eles vão junto com Jesus despertar, e Jesus acompanhou junto com João de Cleófas e Lívia, os outros 198, recebendo os vencedores do mundo, mortos numa arena por leões, anônimos, como delinquentes para a sociedade local. E era um prenúncio, aí Jesus fala um pouquinho, Lúcio não dá detalhes do discurso de Jesus, mas ele falou de que a tarefa estaria apenas começando, que a semeadura aconteceria. Ele estava falando para delegações de várias partes do mundo, que foram lá, de espíritos de outras partes do mundo, para que tivessem fé, para que testemunhassem e para que a boa nova se fizesse jus na terra. Primeiro a gente pode analisar nessa história, né, a grandeza espiritual. Como a vida ela é muito mais do que a gente imagina e como a obra de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Não podemos imaginar. E a gente agradece ao livro desse para dar algumas noções para nós da obra de Deus. A validade do esforço, né, do amor e do bem, os nossos testemunhos pessoais, paciente, né, que é uma força poderosa. Que a gente tenha essa força, seja para procurar um emprego, numa separação, numa mudança de carreira, morte em família, as traições, que a gente possa ser digno em todos esses momentos da nossa vida, nessa força paciente de resistir, porque a gente vê que estes são os vencedores do mundo. Cuidado para a gente não adiar perdões. Públio Lentulus deve ter amargado esse momento de não ter perdoado rapidamente a sua esposa Lívia, porque ele não pôde, porque ela morreu ali na arena. E a Ana foi solta, porque a Ana estava vestida, tinha um portãozinho lá, coisa, né? E eles soltaram a Ana para que ela fosse embora. Não adiamos um perdão, não adiamos uma fala positiva para alguém. A importância da sintonia, a sintonia dos mártires criou uma condição para que a espiritualidade trabalhasse. E a sintonia, um simples desejo de entrar em sintonia com aquela luz do palco dos pescadores de almas, fez com que eles fossem e mudassem a sua vida e fossem a um tratamento espiritual para poder reencarnar em outras situações. Uma sintonia, um desejo na nossa mente. Cuidado com o que a gente pensa, a gente sente. Tomemos esse cuidado. E a não violência, né, que João de Cleófas deixou para nós, né, aquele testemunho, né, da gente falar alto, da gente querer revidar a todo custo, né, a gente querer bater. Então, a não violência é melhor ser ferido do que ferir. É uma bela mensagem. Eu encerro com um poeminha de Maria Dolores, que é uma baiana, que nasceu em 1901, morreu acho que em 1950, 60, e uma psicografia, o Chico Xavier psicografou a mensagem dessa Maria Dolores na década de 70, chama Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza?
O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e eu tenho um compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo um mármore que em testa, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabriques laubeus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Obrigada. Obrigado.